em breve. Ah, eu estava esquecendo, tem que pôr para apresentar a tela inteira. Esta tela, compartilhar. Dá para ver a lousa? Dá sim. Então, a gente falou aula passada, continua a falar sobre transformador de Laplace, e a gente falou sobre as propriedades, todas as mais importantes propriedades da transformada de Laplace. Três propriedades que são importantes, ou quatro, são a derivação, né? A derivação, a integração, a convolução que, como no caso da transformada de Fourier, tirando a integração, serviria para resolver equações diferenciais. E a gente viu, da transformada de Fourier é razoavelmente direto, mas a gente viu também no final da aula a fórmula integral de Brownish, que é a maneira. Pelo teorema da convolução, a gente consegue inverter funções caso a gente conheça as transformadas de fzinho e de gzinho, né? Porque aí vai ser a inversa, vai ser a convolução das funções iniciais. Mas no caso geral, se a gente não conhece, a gente tem que utilizar essa fórmula integral de Brownish, que é o que a gente vai ver hoje de novo. A gente viu aula passada que se f, então, tem transformada de Laplace f grande, a inversa é dada por essa integral, que é f de t, função de Heaviside. A gente não mostrou isso, mas é verdade. A gente argumentou a favor, vamos dizer assim. F de t, h de t vai ser 1 sobre 2 pi integral numa reta do plano complexo, uma reta vertical, desse ponto aqui, gama menos i infinito, até gama mais i infinito. De E a ST, né, na transformada de Laplace era E menos ST Fzinho de T. Aqui é E a ST F grande de S. Onde F grande é transformada. E gama é escolhido de modo que todas as singularidades, sejam elas polos, singulares essenciais ou qualquer bicho que apareça aqui, estejam à esquerda de gama no plano complexo. Aí a demonstração tem no livro, nas notas de aula do Jaime, a gente não vai ver a demonstração, mas tudo que falta demonstrar é quem é gama, certo? Porque a gente viu que, dados os argumentos da relação entre transformadas de Laplace e transformada de Fourier, a gente viu que a inversa tem que ter essa cara. A única coisa é que daquela maneira que a gente fez, a gente não consegue determinar o gama. Então eu digo para vocês que o gama é qualquer número, certo? Porque eu posso fechar por um caminho aqui, usar a função é analítica aqui, e a integral aqui vai ser igual a integral aqui, pela fórmula integral de Cauchy. Então o gama é qualquer número que esteja à direita de todas as singularidades, ou seja, todas as singularidades têm que estar à esquerda da reta vertical com um eixo com valor gama na horizontal, certo? Então vamos resolver um exemplo. Seja f de s essa função aqui. Então eu quero saber a inversa, eu quero saber qual função
qual é a função cuja transformada de Laplace tem essa cara. E aí tem duas maneiras, certo? Fazendo a maneira 1, que é a maneira que vocês estão imaginando, que é usar o teorema da convolução. O que diz o teorema da convolução? Se eu tiver f de s, se eu tiver o teorema da convolução diz, se eu tiver f de s como sendo uma função de s vezes outra função de s, onde as duas funções têm transformadas inversas conhecidas, coisas que a gente sabe calcular ou já calculou, a inversa desse produto vai ser o produto de convolução das inversas. A gente vamos escrever. A gente sabe que f de s pode ser escrito como 1 sobre s e multiplica 1. Isso aqui a gente calculou na primeira aula, certo? Ômega quadrado. Então é 1 sobre ômega que multiplica, certo? Vou escrever isso aqui assim, ó. 1 sobre ômega que multiplica 1 sobre s que multiplica ômega sobre s quadrado mais ômega quadrado. E aí fica mais fácil, certo? Porque a gente sabe da aula 1, certo? Primeira aula, como transformada de Laplace de 1 igual a 1 sobre t e transformada de Laplace, aqui o argumento desculpa, é 1 sobre s. Transformada de Laplace, o argumento aqui ele é ômega, certo? Então é o seno de ômega t é igual a esse cara aqui. Então, a transformada de Laplace então é f de s é igual a 1 sobre ômega transformada de Laplace de 1 sobre t, transformada de Laplace de 1, desculpa, transformada de Laplace de 1 e multiplica a transformada de Laplace de seno de ômega t. Então, pelo teorema da convolução, eu tenho que o f de t original, que é transformada inversa, ele vai ser 1 sobre ômega. Transformada inversa. Vai ser a transformada. Desculpa, ele vai ser a transformada inversa. F de S, que é 1 sobre ômega. Transformada. Olha só. É a transformada inversa de F. Então a gente sabe que, como aqui é um produto de transformadas, quando a gente volta para o espaço dos T's, isso aqui vira o produto de convolução, que é 1 seno de ômega t. Ou seja, é a função constante 1, convolução com a função seno de ômega t. Então isso aqui é 1 sobre ômega, integral de 0 até t, que é a fórmula do produto de convolução 1, certo? Que é f de t menos u, g de u, seno de ômega u, ômega u, u, certo? Certo. Até aqui
revisão da aula passada. Como calcular produto de convolução. Então, esse cara aqui é igual a esse daqui. E aí é fácil, porque aí isso aqui vai ficar 1 sobre ômega. Aí vai ficar integral de 0 a t de seno de ômega u du. Aí o ômega u du, quando eu integro, cai 1 sobre ômega quadrado. Derivada de cosseno é menos seno, certo? Então vai ficar menos, então o 1 fica primeiro, menos seno de ômega t. Né? Quando eu avalio aqui, isso daqui, não, derivada é o cosseno, certo? É o cosseno. Cosseno de 0 menos cosseno de ômega t. Cosseno de ômega t. E aí se eu uso aquela fórmula do ângulo metade, ou do ângulo duplo, né? Vou aplicar aqui f de t, ele vai ser igual a 1 sobre ômega quadrado, seno ao quadrado. Vocês fazem aí o ângulo duplo, certo? Seno ao quadrado, ômega t sobre 2. Certo? Então, certo? Então, pelo teorema da convolução, a gente resolve esse problema. Por que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema porque a gente sabe que a transformada de Laplace de 1 é 1 sobre S, e a transformada de Laplace de seno de ômega t é esse cara. E como f é escrito dessa forma, eu consigo voltar pelo teorema da convolução. Mas poderia não ser, certo? Isso poderia não acontecer. Suponhamos que a gente não conheça. Porque a gente não conheça as transformadas inversas. Porque pode acontecer, certo? Nesse caso, a gente conhece. Porque as funções são bonitinhas, mas pode acontecer de você estar num caso em que você simplesmente não conhece. Então eu tenho que ir na raça, certo? Então, eu tenho que inverter pela fórmula. Inversão pela integral de Brownish. Integral de Brownish. Wish. Não sei falar o nome do cara. Então eu sei. Vamos lá. Eu sei isso daqui, certo? Em particular, quando eu escrevo assim, a gente está lidando com funções causais. A gente não vai se preocupar com o h de t, porque a gente vai determinar o f pela inversa e aí a gente vai saber tudo aqui que está sendo feito, supondo que f é zero para t menor que zero, que é aquela coisa. A transformada de Laplace está bem definida se a gente pega uma função que é zero para t menor que zero. Então isso aqui é uma formalidade para a gente saber que é assim. E como é que faz? Então, a gente tem que ver. Agora, lembra que quando a gente faz a fórmula integral de Brownish, a gente está num caminho do plano complexo. Essa integral aqui, ela é sobre um caminho do plano complexo. Em particular, essa função aqui é para esse complexo. Vista como uma função de um argumento complexo
a gente vai ter que integrar esse cara aqui, né? Eu posso escrever H de S. É EST dividido por S, que multiplica S quadrado mais ômega quadrado. Esse cara aqui, ele é o meu integrando, certo? O F de S é igual a isso daqui. Então, o meu integrando, E a S T vezes F de S, é esse H de S, que é um S complexo. E esse cara eu vou integrar nessa reta. E para integrar na reta, o que eu vou fazer? Eu vou tentar utilizar de alguma maneira o lema de Jordan. Em outras palavras, eu vou tentar fechar um caminho que englobe as minhas singularidades, porque eu sei que as minhas singularidades são polos, certo? As singularidades dessa função são polos de ordem 1. Então, se eu fechar por um caminho aqui, essa integral toda vai ser, aqui vale, sei lá, t grande, aqui vale menos t grande. Essa integral toda, ela vai ser igual à soma dos 2π somatória dos resíduos aqui, 2π cancela. Então, o f de t vai ser a somatória dos resíduos aqui, mais a integral, ou menos a integral, sobre essa curva, o dzinho aqui. Então, se eu conseguir fazer com que no limite em que esse t grande, por exemplo, vai infinito, essa curva que eu escolhi aqui, a integral sobre essa curva vai a zero, eu vou ter, como no caso dessa transformada de Fourier, né, integral do plano complexo, eu vou ter a integral sobre o meu caminho original, que vai de menos infinito a infinito. E aí, quando isso valer, então a minha função vai dar só a soma dos resíduos. Olha que bonitinho. Então vamos lá. Essa função tende a. Só que aí, por que eu estou fechando aqui? Isso aqui tende a zero exponencialmente. Com S. Se a parte real de S for menor que zero, certo? Pois T maior que zero. Certo? Então, por isso que eu tenho que escolher fechar por um caminho com parte real de S menor que zero. Eu tenho que fechar realmente por um caminho que vá para cá que tenda a infinito aqui. Menos a infinito complexo, né? A parte real tende a menos infinito. Porque aí nesse caminho aqui eu vou tentar fazer com que essa integral ou seja nula ou seja um valor que eu sei calcular. E é o que a gente vai fazer, certo? H de S é isso daqui. Então a gente vai escolher o caminho, certo? Eu vou desenhar aqui assim. Esse caminho. É o caminho. O desenho é importante ficar bonitinho. Vou pegar um negócio aqui. Eu vou fechar isso aqui por um negócio que ele é como se fosse um círculo. Quer dizer, é um arco de círculo, só que é um arco de círculo centrado na origem. Certo? É um arco de círculo centrado na origem. Devia ter feito esse desenho antes. Mas vocês entenderam, né?
Isso aqui, então, é um arco de círculo. Aqui é meio círculo. E aqui, que não está muito bem... Então, isso aqui é meio círculo. Isso aqui é um círculo de raio R. Isso aqui é meio círculo. E o círculo acaba em um valor gama, onde gama é maior do que os polos, certo? Então, aqui vale R. Aqui eu vou chamar de T grande. Esse ponto aqui vai ser gama mais IT grande. Esse ponto vai ser gama menos IT grande. Então a gente vai fechar por esse caminho. Vamos fechar. O caminho acima em C com gama maior que zero. Por que gama maior que zero? Porque as singularidades aqui da minha função são polos em zero, em I ômega e em menos I ômega, certo? Pois os polos de H estão em Z igual a zero e Z igual a mais ou menos I ômega. E aí eu vou dar nome aos negocinhos aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de C1. Aí eu vou quebrar aqui só para ficar claro para mim. C2, C3. Não, desculpa. C3 e C4. Eu vou. Aqui é um caminho só, certo? Mas aí eu vou pegar aqui. C1 é quem eu quero e o resto eu não quero. Então eu vou quebrar o resto em C2, C3 e C4. C3 é o meio círculo, certo? C3 aqui é o meio círculo. E C4 e C2 é o que sobrou. Dado gama maior que zero, gama não pode ser igual a zero para pegar só o meio círculo, porque para gama igual a zero eu caio em cima das singularidades. E eu não quero isso. Certo? Em que C1, C1, C2, desculpa, C1 é C1, aqui C2, C3 e C4 formam um arco de círculo. E C2 e C3 é um semicírculo. Certo? Então, a integral aqui, né? A integral fechada, então a integral sobre C1 de h de z dz mais a integral sobre C2 de h de z dz mais a integral sobre C3 de h de z dz mais a integral sobre C4 de h de z dz, certo? C1, C2, C3, C4, que é a integral fechada orientada no sentido anti-horário, vai ser 2πi somatório dos resíduos de h de z em z igual a zk, somatório dos resíduos. E aí? Os resíduos eu sei calcular, porque eu tenho a função, eu tenho os polos, sei que eles são de ordem 1, né?
E aqui, se eu olhar para minha função, é pelo lema de Jordan, a integral é no limite. T é a projeção aqui do R, né? T é R cosseno desse ângulo, seno desse ângulo aqui. No limite, R tendendo a infinito, tem a E a ST aqui. Então vai ficar E a menos ST ali. E a menos ST ali vai para zero, quando S tende a infinito. A integral sobre C3 de H de Z dz tende a zero. Vocês concordam? O problema vai ser essas duas outras, né? É. Na verdade, não é, mas é. É o que está faltando. Eu digo que, assim, não é um problema, mas é um problema. É mais complicadinho. Eu digo que Nossa. não é um problema por causa da forma da função. Vamos lá. Esse aqui é o desenho, certo? Professor, Oi. eu não entendi por que essa integral dá zero quando R é infinito. Só voltar aqui. Essa integral sobre C3 é esse semicírculo daqui, né? Certo. C3 é esse semicírculo. Então a função é EAST, aqui é o ZS é o meu parâmetro, certo? A minha função é uma função de S, então seria EAZT. Aham. Quando Z realmente, não faz muito sentido o que eu falei, né? Porque S. Sim, faz sentido. Na verdade, faz sentido o que eu falei. Só não é pelo lema de Jordan. Eu vou reescrever isso daqui. Então, para R tendendo infinito, o que acontece aqui? O E, módulo de E a ZT, tem. O módulo de E a ZT vai ser. Ou seja, módulo de E ZT, ele vai ser exponencial da parte real de Z, vezes T. Certo? Porque a parte complexa tem módulo 1. Então, certo? Beleza. Então, a parte real de Z, ela tem que ser, ela não pode, ela tem que ir para, ou seja, eu tô tomando raio indo para infinito, ou seja, eu tô tomando a parte real de Z indo para infinito, né? Porque se o raio vai para infinito, todos esses pontos vão para infinito. Se a parte real de Z for maior que zero, como T é maior que zero, vai dar uma exponencial de um número positivo e aí é ruim, porque no infinito isso aqui vai mais rápido do que o fator de baixo. Ah, beleza. E se for negativo, Se for vai tender a negativo, zero. ele tem aqui tende a 1, esse cara aqui, né? E aí a parte de baixo faz com que pois, EAZT tende a 1 e 1 sobre S quadrado mais ômega quadrado tende a zero. Por isso, certo? Aham. Tudo bem? Beleza. Da mesma Obrigado, professor. maneira, nada. Da mesma maneira os outros, certo? Porque aqui é, além disso, a dependência
com 1 sobre S vezes 1 sobre S quadrado mais ômega quadrado, aqui, vamos lá, o E a ZT em módulo é igual a esse negócio aqui. Faz com que olha só, aqui essa integral aqui, a integral sobre essa curva, vai pegar o H de S, né? H de S, H de Z, vai ser igual ao módulo desse cara, né? Vê se vocês concordam. Nos, o módulo de H de Z, o EAST, que a gente viu que para lá vai para zero aqui, ele vai pegar só o módulo dele pega só a parte real, porque a parte imaginária é oscilatória, certo? Então, o módulo dele vai ser menor igual que E a gama T, que é maior do que todos esses caras aqui, né? A maior parte real possível é gama. Então, esse cara também vai para zero. De modo que a integral em C2 tende a zero e a integral em C4 tende a zero. Certo? Por que eles tendem a zero? Eles tendem a zero por causa disso. Eles tendem a zero porque no limite em que o raio vai para infinito, né? O meu argumento aqui, Z, módulo de Z, aqui é exponencial, certo? Então, exponencial pega a sua parte real. Mas aqui o módulo de Z é a distância, que é R. E Z quadrado também vai com R quadrado. Então, isso vai mais rápido. Isso vai para zero. Vamos dizer assim, com um fator maior do que 1. Então, essa integral vai para zero. E daí? Vocês concordam que essas integrais vão para zero? Essas duas integrais aqui? E, portanto, essa integral aqui, C3, que é o que sobrou, C1, a integral sobre C1, ela vai tender ao que a gente quer. Integral sobre C1 de H de Z dz vai tender à expressão que a gente quer, certo? Que é a integral gama menos infinito, gama mais infinito, e a ST dividido por S, S quadrado mais E ômega quadrado ds, né, sobre a parte sobre esse caminho aqui vertical no plano complexo, que é f de t. É f de t, certo? Isso aqui, se a gente voltar lá para o nosso integral de Brownish, isso aqui não é f de t, certo? Isso aqui é 2πi f de t.
2πi f de t. Certo? Essa integral tende a isso daqui. Por outro lado, certo? Assim, então, isso aqui, a soma dessas integrais é a soma 2π vezes somatória dos resíduos. Então, como a soma das integrais, porque é um caminho fechado, é 2π vezes a somatória dos resíduos, no limite, r tende a infinito, isso aqui tende a zero, esses três caras tendem a zero, e esse cara aqui tende a 2πi f de t. Então, nesse limite, o f de eu consigo tirar o f de t, né? Lembrando, f de t sempre para t maior que zero. Isso aqui vai ser a somatória dos resíduos. Então, eu reduzi o cálculo da integral ao cálculo dos resíduos de H nos polos, ou seja, resíduos do integrando. Resíduos de H de Z, onde H de Z é o integrando, certo? H de Z é EAST. H de Z é esse cara aqui. Por que eu consegui fazer isso? Consegui fazer isso sempre que eu tiver uma função, é bom sempre fazer a conta, certo? Mas uma função com essa cara aqui, onde aqui tem polos, eu pego o gama maior e isso vai acontecer. Essas integrais vão para zero. Em particular, nesse exemplo dá para ver, lógico que é um exemplo, não é uma demonstração. Mas nesse exemplo aqui, dá para a gente ver que, como a gente chega aqui, vê que essas integrais vão para zero e essa aqui vai para o que eu quero, que f de t depende só dos polos. De modo que não. O que quer dizer que não depende só dos polos? Quer dizer que não depende de gama. Ou seja, gama pode ser qualquer número. Isso vem da fórmula integral de Cauchy, que se eu fechar por uma caixinha aqui e tomar o limite, né, a integral aqui da função é zero, se a função for analítica. Então, essa integral aqui vai para zero, porque a função vai para zero rapidamente, e a integral aqui vai ser a integral aqui. Então, o meu gama pode ser qualquer um que seja que não contenha polos aqui, que a integral vai ser a mesma, pela fórmula integral de Cauchy, ou pelo teorema de Cauchy. Enfim, que a integral fechada de uma função analítica é nula, certo? Tem polos simples. Todos simples. Todos. Então, o resíduo de H de Z, nesse caso aqui, em S, igual a um certo valor, vai ser o limite, sigma, vai ser o limite quando S tende a sigma, de S menos sigma, H de S. Deixa eu trocar aqui, eu quero escrever S. Resíduo de H de S. S e Z, tanto faz o que eu estou escrevendo, porque dá na mesma, né? Mas ele é esse cara. Então, o resíduo é esse cara. Então, é só calcular os limites, certo? Um f de t
Então, f de t é isso daqui que vai ser, então, o resíduo de h de s em s igual a zero, mais o resíduo h de s em s igual a i ômega, mais o resíduo de h de s em s igual a menos i ômega, com h de s igual a esse cara. Certo? E o resíduo é dado por esse limite aqui, porque o polo é simples. Então, isso aqui é o limite de S tendendo a zero, de S que multiplica esse cara, mais o limite de S tendendo a I ômega. Aí eu vou escrever assim, ó. S mais I ômega, que vai multiplicar EAST. Aí aqui eu quebro, né? Isso aqui é S I ômega. Fica S menos I ômega. Mais o outro. Professor, ele vai ter um fator de S também, né? Tem um fator de S também. Fator de S também. Eu vou colocar aqui assim, curtinho. S que multiplica isso. Certo? Aí isso aqui, então, então, eu já vou tirar os limites, certo? Isso aqui vai dar o limite. Quando S tende a zero, esse S cancela com esse S. Isso aqui vai me dar E a zero dividido por zero. Então, 1 sobre ômega quadrado, certo? Mas aí esse cara cancela com esse cara. Então, quando S tende a I ômega, isso aqui vai ser E a I ômega T dividido por aí o S é I ômega e vai multiplicar não, É, é ao contrário, certo? uhum. É, Ali é S menos. é ao contrário, isso aqui é assim, esse é esse, certo? Esse aqui é esse, certo? Isso resolve o problema. Tô aqui com menos ali. Com menos, com S menos menos aqui. e ômega. Isso, verdade. Aqui eu tentei consertar rápido, mas não consegui. Então, esse cara é o limite, certo? Esse aqui é em S igual a menos I ômega. Esse cara aqui é em S igual a mais I ômega. Tudo bem? Então dá menos I ômega, né? Mas eu queria escrever da outra maneira. Para ficar bonitinho, igual esse de cima. Então eu vou me valer dessas coisas que me permitem fazer isso. Aí mas vocês não, vocês podem manter essa ordem. Vocês estão notando? Eu só quero escrever assim, porque aí esse cara corresponde a esse cara corresponde a esse e esse cara corresponde a esse de cima, certo? É a ordem que eu escolhi. Então, quando eu calculo esse aqui cancela esse, vai ficar I ômega T dividido por isso, 2 I ômega, certo? Mais o EAST desse, que é E a menos I ômega T, dividido por
menos i ômega e multiplica S vai ser menos 2 i ômega. Certo? A gente calculou o limite. Agora vocês já sabem calcular isso. Vocês fizeram muitas contas dessa forma. Isso que é 1 sobre ômega quadrado. Ó, note que aqui fica, então, i quadrado igual a menos 1. O ômega quadrado, ele fatora, certo? No denominador. Aí vai ficar i quadrado igual a menos 1. Menos i ao quadrado também é igual a menos 1. Aí vai ficar i ômega t mais e a menos i ômega t dividido por 2. Certo? E aí, olha só que mágica. E dá 1 sobre ômega quadrado e multiplica 1 mais cosseno de ômega t. Só voltar aqui, gente, que eu fiz uma besteira. Quando a gente calculou isso daqui, se vocês voltarem no começo, aqui dá 2 sobre ômega quadrado, pela fórmula do ângulo duplo. Né? Ali, antes, pelo termo da convolução, isso aqui dá 2 sobre ômega quadrado, porque o seno quadrado de ômega t sobre 2 é 2 vezes esse cara entre colchetes. Então, isso aqui é o cosseno. Então, isso aqui, clica aqui, f de t, é igual a 2 sobre ômega quadrado, seno quadrado de ômega t sobre 2. Ou esse cara aqui, 1 sobre ômega quadrado, para ter maior que zero. Certo? Dessa forma, esse caso aqui você pode falar, mas é mais complicado. É mais complicado, mas é mais complicado porque pelo teorema da convolução a gente sabe calcular a transformada inversa. Se a gente não soubesse, teria que fazer esse processo aqui. Pegar e calcular essa integral sobre as singularidades, ou fechar um caminho, ou coisas do tipo. Ou escolher outro caminho que não pegue, enfim. Dependendo do que eu tiver desse lado aqui, eu tenho que ver o que acontece. Se eu tiver polos, eu tenho que ver se esse caminho aqui é um caminho adequado. Se eu tiver outro tipo de coisa, eu tenho que pensar melhor o que fazer. Mas dá para calcular. Tudo bem? Professor, você pode só voltar alguns slides? Posso. Acho que eu perdi o momento que você falou que aquela exponencial ia tender a 1. Aqui, né? Isso. Isso, o que eu estou fazendo aqui... Não, tende a zero, né? Falei besteira. Vai ficar e a menos infinito. Que é zero, certo? Essa exponencial tende a zero. Nesse caminho C3, é isso que você está perguntando? Não. Beleza. Mas era isso? Não, era isso mesmo. Ela tende a zero. Eu falei besteira. Ela é a parte real de Z. A parte real de Z tende a menos infinito, conforme eu vou andando para raio maior aqui. E aí, se a parte real de Z tende a menos infinito, é isso que acontece. Para t maior que zero, a exponencial tende a zero. A exponencial tende a zero, esse cara aqui também tende a zero, então tá tudo garantido. Beleza? Professor, Oi. por que as partes, os caminhos C2 e C4 dão zero mesmo? Então, zero. Olha só.
O C2 e o C4 é o mesmo argumento. Tira o módulo da integral. Módulo da integral de h de z dz, pela desigualdade triangular, ele é menor ou igual que a integral do módulo. Certo? Beleza. Então, agora o módulo de h, se eu tirar o módulo de h aqui, o EAST vai pegar a parte real, né? Que nem a gente viu ali. Exponencial da parte real de z vezes t. Porque a parte imaginária vai dar oscilatória, o módulo tem 1. O módulo vale 1. Aham. Então, então o módulo de h de z, ele é o módulo desse cara. Certo? Que é o módulo do cara de baixo, vezes o módulo do cara de cima. Então, Certo. a parte real de z, ela é menor do que gama. Certo? Beleza. Então, a exponencial é uma função crescente. Certo? Então, a exponencial da parte real de z, ela é menor que a exponencial de gama t. Ou menor ou igual, se você considerar esse pontinho aqui. Se você incluir o seu pontinho e fecha o caminho aqui, vai ser igual a gama. Nesses todos os pontos, ela vai ser menor do que gama. Menor que a gama t. Certo? Certo. Então, para t fixo, essa integral aqui vai com z, módulo de z vezes módulo de z quadrado mais ômega quadrado. Só que o módulo de z, ele não é a parte real. O módulo de z é essa distância à origem, certo? Aham. O módulo de z é r. Então isso daqui vai com 1 sobre r ao cubo. Certo? Para z muito grande, para raio muito grande. Beleza. E aí, se ele vai com 1 sobre r ao cubo, a integral vezes a exponencial aqui vai com 1 sobre r quadrado. Se eu parametrizo isso aqui por r de θ, né? Isso aqui vai por z igual a e r e θ. Certo? E aí O R tendendo tá no aqui, R infinito também. tendendo a r infinito também. Todos os casos aqui para r tendendo a infinito, aqui foi feito para r tendendo a infinito, para r fixo não, né? Mas para r tendendo a infinito, essa integral vai para zero, e da mesma maneira a integral de baixo vai para zero. Ah, beleza. Beleza? Obrigado, Passei meio professor. rápido aqui, mas é isso que está acontecendo. Eu também tinha ficado confuso nessa por causa da exponencial. Se você tivesse uma metade de uma pizza aí, igual você tem lá do outro lado, ela explodiria, né? Ela ia para o infinito por causa da exponencial, né? Que a exponencial ia... Como assim? Não, se você tivesse um caminho diferente desse, se você tivesse um semicírculo desse lado aí também. Eu vou tentar voltar. Você diz um caminho assim? Aí você faz R tendendo ao infinito, Então, aí a não dá exponencial certo. ia para o infinito. Aí você fala, ah, tá, mas aí eu não tenho polo aqui, né? Eu não tenho resíduo aqui. Assim, A integral é zero. Mas aí quando eu falo, vou calcular por aqui, a exponencial tende a infinito. Então, por isso que eu tenho que calcular, eu não posso fechar por aqui. Se eu fechar por aqui, eu ganho no fato de não precisar calcular os resíduos, mas eu perco no fato de que a minha integral diverge.
A integral sobre esse ciclo diverge porque vai ser uma exponencial de negócio positivo, certo? Ah, sim, sim. E aí não adianta. E aí não dá certo o cálculo, né? Eu sei que a minha integral não é infinito. Tudo bem? É que eu tava imaginando que do lado esquerdo, tudo bem, a integral vai a zero. Eu tava Vai. imaginando que a gente ia ter problema no C2 e no C4, porque ali você tem R, o S é maior que zero, né? Isso, é Então a maior que zero. exponencial, a princípio, divergiria. Mas só que ela é limitada por essa reta em gama, né? Exatamente, ela é limitada Entendi. pelo gama. Uhum. E como você tira exponencial, olha só, se fosse só S aqui, né, como é aqui, aí não, aí tem o módulo, aí o módulo realmente vai para infinito, aqui embaixo. Mas em cima, como tem a exponencial do cara, a exponencial de Z, né, exponencial de Z é igual a EAR vezes, mais I teta. Uhum. A exponencial de Z, ela vai ter módulo. Deixa eu ver se eu tô falando besteira. Da mesma forma você pode dividir o Z em parte real e imaginária, né? É, pode. E a ZT igual a E a isso daqui, né? Isso, ó, é isso que eu fiz de cabeça, certo? Se eu escrevo Z igual a mais IB, é isso mesmo, né? Z igual a mais IB, o E a Z é o que a gente faz Uhum. quando a gente acha coisa. Então, isso aqui, que módulo de E a Z igual a E a A, igual a exponencial da parte real de Z, né? Só que aí nesse caso, como ele está limitado a gama, vai ser um Ele tá, número infinito. exatamente, ele está limitado a gama, então a exponencial é menor ou igual que esse cara, Ah, legal. Beleza. beleza? E aí esse cara aqui, ele dá esse valor aqui, né? Certo? Uhum. É, deixa eu pensar aqui num negócio. Esse cara aqui dá isso. É, é isso. Certo? Beleza. Então, gente, esse foi o exemplo. Vocês vão ter bastante coisa para calcular, mas esse foi o exemplo de integral de Brownish. A gente vai fazer mais um exemplo depois, no contexto de equações diferenciais, mas é para ver que dá para calcular, pelo menos quando você tem polos. Se você tem outro tipo de singularidade, aí é outro papo. Mas a gente vai ver por enquanto só polos. E acho que no curso a gente só vai ver polos e deixar as outras singularidades para depois. Beleza? Beleza. Legal. Então, tá bom. Então, essa é a integral de Brownish. Eu queria só falar, então, agora do negócio que é a transformada de Laplace da delta, que é um outro tópico, certo? Já que a gente já viu como inverter. Vamos olhar para como a gente fez para Fourier, né? Que o delta de x
Integral de E e kx dk, onde aqui tem 1 sobre 2π, eu acho, não me lembro. É uma representação integral. A gente tirou. Cadê a borracha? A gente tirou a transformada de Fourier da delta, dada por aquela fórmula, e encontrou. Acho que era só a integral mesmo. Encontrou a transformada de Fourier como sendo uma constante. Então, vamos olhar para a transformada de Laplace. Vamos ver um caso mais geral. Vamos olhar para a transformada de Laplace de um ponto de vista que vai ficar mais fácil de ver isso, distribucional. Ou seja, eu vou querer tirar a transformada de Laplace de uma distribuição. Podemos escrever. Olha só, transformada de Laplace de f de t, estou chamando de f grande de s, ela vai ser a integral de 0 até infinito de e a menos st fzinho de s ds. Mas eu posso escrever isso, olha só, e aí vai ficar bastante parecido com o que a gente fez quando trabalhou com a delta de Dirac. E a menos st, e vai multiplicar f de t, h de t, dt, certo? Que é dt. Então, o que eu posso fazer aqui é olhar para isso daqui como sendo uma distribuição, certo? Porque aqui tem uma função de Heaviside, eu posso olhar como uma distribuição. Então, como está integrado de menos infinito a infinito, eu posso, quando eu passo essa integral para de menos infinito a infinito, eu tenho tudo pronto para fazer as coisas aqui do ponto de vista distribucional. Então, se eu pego S complexo, S igual a real mais imaginário, eu escrevi K menos I sigma, né? Só para ficar bonitinho, eu vou ter que transformar de Laplace de f de t. Então, se eu olhar para cá, ela vai ser o quê? Ela vai ser o f de s, e vai ser a integral de menos infinito a infinito. Aí a exponencial aqui, ela vai quebrar, sabe? Vai ficar e a menos kt. A mesma coisa que é bem parecido com o que a gente fez, ó. E aí k sigma, porque tem o sinal de menos, e aí sigma desculpa, e aí sigma t, f de t, h de t, dt. Isso aqui, se você olhar, é a transformada de Fourier, né? Isso aqui é a raiz de 2π, e a transformada de Fourier de e a menos kt f de t, h de t, avaliada em sigma, que é um número real, certo? Em outras palavras, isso daqui eu posso escrever como sendo raiz de 2π, transformada de Fourier de e a menos kt, a distribuição f de t. Ou seja, eu vou querer escrever isso de maneira distribucional, então para uma distribuição eu posso escrever aqui então. A transformada de Laplace de uma distribuição, olhando isso daqui,
uma distribuição, vai ser isso daqui avaliado em sigma. Ou seja, para cada ponto do plano complexo, para cada ponto do plano complexo, eu consigo escrever a transformada de Laplace da função como sendo uma transformada de Fourier. Dado que isso vale sempre, certo? Quando eu escrevo f de t igual a f dessa forma, fzinho de t, h de t. Mas escrito dessa forma, só que me permite lidar com uma distribuição. Se eu olho h de t, não mais como uma função que vale 0 aqui e 1 aqui, mas como uma distribuição, no caso aqui, regular. Tudo bem? Com esse tipo de argumentação. Essa fórmula aqui me permitiria calcular, então, com f de t, essa distribuição regular, sendo f de t, h de t. Uma distribuição regular. Então, a extensão disso daqui, para o caso distribucional, é trocar o f de t por uma distribuição qualquer. Certo? Então, para uma distribuição psi de t, vou ter que a transformada de Laplace dessa distribuição, ela vai ser igual, então, a esse cara aqui, vai ser raiz de 2π vezes a transformada de Fourier, ou seja, vai ser isso daqui. Aí quando eu avaliar isso daqui em S, com S pertencente aos complexos, vai ser raiz de 2π vezes a transformada de Fourier de E a menos KT minha distribuição avaliado em sigma, onde S sigma, onde K vai ser a parte real da minha a parte real aqui vai entrar na transformada de Fourier, e essa transformada de Fourier, ou seja, no argumento da transformada de Fourier, e o meu sigma, que é a parte imaginária, vai ser onde eu avalio a transformada de Fourier. Tudo bem? Vocês pegaram aqui a ideia de passar de uma função para uma distribuição? Beleza. Então, se eu tenho isso daqui, assim, para delta de... Se eu ponho para delta, porque a gente já sabe mexer com distribuição, a gente já pode fazer isso, certo? A gente já tem o conhecimento necessário. A transformada de Laplace da delta vai ser raiz de 2π vezes a transformada de Fourier, E a menos KT, delta de t, e a gente sabe trabalhar com essas coisas, avaliado em sigma. Vai ser f de... Em cada ponto do plano complexo, eu consigo calcular isso aqui dessa maneira,
onde S é igual a K mais I sigma. Só que olha só, a transformada de Fourier da delta, isso aqui vai ser raiz de 2π, transformada de Fourier da delta. Porque quando eu avalio em zero aqui, o E a menos K0 igual a 1. Certo? Então, E a menos KT delta de T é menos K0 delta de T, certo? Pelas propriedades das distribuições. O meu zero da delta está em zero, é delta de T, então está em T igual a zero. Então, isso aqui me dá delta de T, porque pelas propriedades da delta, né? Multiplicar por uma função é igual a multiplicar por um número que é a função avaliada no zero da delta. Do meu argumento sigma. Só que para qualquer sigma, a transformada de Fourier ela é constante. Sobre raiz de 2π. Então isso aqui é igual a 1. Aqui é a transformada de Laplace da delta igual a 1. Certo? Vocês acompanharam, gente, a argumentação? Professor, Oi. por que só minha exponencial de menos kt mesmo nesse último passo? Aqui a gente usa aquelas propriedades da delta, e se a gente tem que f de... A gente que... Sob o sinal da integral, né? Você sempre tem que olhar como uma... Sob o sinal da integral, a gente tem que f de x, delta de x menos x0, é igual a um número, que é f de x0, delta de x menos x0, certo? A gente tem essa propriedade que a gente viu em aula. Então, se eu faço f de x igual a e a menos kx e x0 igual a 0, né? Eu vou ter que e a menos kx delta de x é igual a e a menos k0, certo? É f de x0, então é a menos k0 e a 0. Entendi. É a 0, certo? Isso aqui é a 0. Mas a gente pode escolher, então, no caso, no elevado a menos kt com t igual a 0? Não, é porque isso aqui é uma propriedade da distribuição delta, certo? Que f de x, uma função multiplicada pela delta, é equivalente a f de x0, onde x0 é o zero da delta, vezes a delta. É a mesma coisa que multiplicar por um número. Ah, é verdade. Tinha E esquecido. aí esse número aqui, ele é exatamente esse cara, né? Avaliado, no caso, como é delta de x aqui, é em x igual a 0. Aí dá 1. Beleza, obrigado. E aí você fala, mas e se não for? Quem é L de delta de t menos t0? Quem é a transformada de Laplace desse cara? É a mesma coisa, certo? A transformada de Laplace de delta de t menos t0. Para a gente ver se dá certo isso, certo? Transformada de Fourier de e a menos kt delta de t menos t0, avaliado em sigma. É sempre bom escrever isso daqui como uma função de S, para a gente não se perder na argumentação. Bom, S igual a K mais I sigma. E aí, o que acontece aqui? Vamos lá, o que acontece aqui? Esse cara aqui agora é E a menos K, T0, pela mesma coisa que a gente acabou de falar.
delta de t menos t0. Pela mesma coisa que a gente acabou de falar aqui, certo? É a mesma... essa função, essa distribuição é igual a essa distribuição. Do ponto de vista distribucional, isso aqui é a mesma coisa. Então, esse cara, ele vai ser igual a raiz de 2π, que multiplica transformar de Fourier de e a menos kt0 delta de t menos t0 em sigma, igual a e menos kt0 transformar de Fourier de delta em sigma, certo? Raiz de 2π. Raiz de 2π vezes isso. E a transformada de Fourier da delta, não importa o argumento, né? Isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 2π. Então, a gente chega que a transformada de Laplace de delta de t menos t0, ela vai ser igual a e a menos kt0. Parte real de S vezes t0. Que é exata. E eu poderia até multiplicar isso daqui vezes transformada de Laplace. Esse aqui é o valor, mas vezes transformada de Laplace de delta de t. Então a gente vê que isso aqui vale. Isso aqui é só um adendo. Isso aqui vale. Esse é o resultado. Mas se a gente lembrar das propriedades de deslocamento da transformada de Laplace, isso aqui está essa propriedade da função delta está de acordo com o fato de eu fazer um deslocamento na função e ganhar uma exponencial aqui da parte real de S. Vocês estão lembrados? Quando a gente faz a inversa, desculpa, o deslocamento ali, a gente tem que transformada de Laplace de f de t menos t0 e a menos s t0 transformada de Laplace f de s. Vocês lembram dessa propriedade aqui? Ah, sim. Uhum. Então tá bom, gente. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Na verdade, eu tinha mais para falar hoje, né? Eu tinha mais para falar hoje. Eu queria falar também da uma aplicação de equações diferenciais, mas aí vai ficar para a aula que vem, porque não dá tempo de fazer tudo na aula de hoje, então eu acho que não adianta começar na aula de hoje e terminar a aula que vem. Beleza? Ah, beleza. Beleza, professor. Beleza. Então, beleza.